Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9, Reconciliação e Esperança. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando mais uma vez a Tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Abre a nossa mente para compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Reconciliação e esperança. O verso áureo: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aqui diz que Jesus Cristo se fez pecado por você e por mim. Queridos, este é o mistério da piedade. Como um Deus santo, perfeito, eterno, tornou-se homem, assumindo a natureza humana, vivendo aqui 33 anos. E na cruz do Calvário, ele se tornou pecado. Na cruz do Calvário, ele assumiu todos os nossos pecados, sentindo-se separado do Pai. Quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Este clamor mostra quão profunda foi a separação que Jesus sentiu do Pai, porque ele se tornou pecado. Paulo continuou desenvolvendo o tema da reconciliação, destacado de forma marcante em Colossenses 1:20. Nesse verso, ele descreveu o alcance cósmico dessa reconciliação, enquanto o que vem em seguida se torna mais pessoal e individual. Por meio da sua morte na cruz, Jesus realizou a reconciliação de todas as coisas e de todas as criaturas, especialmente dos seres humanos, que estavam afastados da vida de Deus por causa do pecado. Agora, pela fé, temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. O processo de reconciliação individual é destacado na passagem desta semana. Assim como na esfera cósmica, essa reconciliação ocorre por meio da morte de Cristo. No nível pessoal, a cruz deixa de ser apenas um símbolo passivo e se torna uma realidade ativa, em que o amor de Deus transforma vidas à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e recebem a Jesus como a esperança da glória. Paulo mencionou o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Colossenses 1:26. O que é esse mistério? O que ele abrange? Em nível individual e em nível universal. O que realmente significa o mistério que esteve escondido, oculto desde os tempos passados? Meu querido irmão, este mistério é realmente Jesus Cristo. O Deus que encarnou se tornou um de nós. Como? Não entendemos, mas Deus se tornou um de nós. E em Jesus Cristo, os nossos pecados foram colocados. Ele se tornou pecado por você e por mim, para que tivéssemos a vida eterna, que pertence a Ele. Ele nos dá a vida eterna. Ele morreu a nossa morte eterna na cruz. Queridos, esta é a profundeza do mistério da piedade. Como compreender isso? O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira significa que é algo que nós não conseguimos entender, mas Ele nos amou e deu seu Filho unigênito para que morresse na cruz por você e por mim. E nós temos à nossa disposição a vida eterna. Você aceita a vida eterna em Cristo Jesus? Que assim seja. Aleluia! Na parte de domingo, reconciliados de obras más. Vamos ler agora Colossenses capítulo 1 e o verso 20, 21 e 22. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versos 20 a 22.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Através do sangue de Jesus, todas as coisas na terra e no céu foram reconciliadas com Deus. Verso 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, éramos inimigos de Deus. Tínhamos inimizade com a lei de Deus. Agora o verso 22 diz: agora, porém, ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você está vendo aí, meu querido irmão, querida irmã, o padrão de Deus para você? Jesus morreu e pelo seu sangue ele quer tornar você e a mim, antes pecadores, perdidos, inimigos de Deus. Ele quer transformar você em homens e mulheres santos, inculpáveis, irrepreensíveis. O que Deus faz, ele transfere, ele implanta, ele comunica para você toda a perfeição, toda a santidade de Jesus nos é dada. Este é o plano da salvação. Deus transforma homens e mulheres como eu e você, pecadores e inimigos de Deus. Deus nos transforma em santos do Altíssimo, irrepreensíveis, inculpáveis. Paulo sempre retratou a humanidade de forma negativa e sombria, especialmente quando separada da justiça de Cristo. E quem, quase 2000 anos depois, ousaria discordar? Hoje, estamos piores do que no passado? Alguém já disse que a única doutrina que não precisa ser aceita pela fé é a pecaminosidade humana. Quem vai negar isso? Todos nós temos consciência da nossa pecaminosidade. No entanto, desde a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Desde o jardim do Éden, um cordeiro foi morto e Deus vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. Aquilo ali era a graça de Deus manifestada no jardim do Éden. Apesar da nossa condição deplorável, Deus quer nos salvar. Desde o princípio, Ele atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte na cruz. No Éden, Deus chamou Adão, a obra-prima da criação, com a pergunta: onde está você, Adão? Gênesis 3:9. E hoje, Ele continua buscando suas ovelhas perdidas, você e eu. Ele nos procura individualmente e tem um plano perfeito para nos alcançar, cumprindo a primeira promessa sobre o Evangelho em Gênesis 3:15, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e colocaria inimizade entre o povo de Deus e a descendência de Satanás. Às vezes, o Evangelho é apresentado de forma tão complicada e teórica que perde o significado prático para a vida no século XXI. No entanto, o Evangelho é simples e direto. O Evangelho de Deus tem 3 partes principais. Primeira, uma vez que somos incapazes de nos salvar, Jesus veio e morreu por nossos pecados. Romanos 5, 6 a 8. Não podemos nos salvar a nós mesmos. Precisamos de uma salvação que venha de fora. E essa provisão foi feita graciosamente pelo sangue de Jesus Cristo. Número 2, ao aceitar a morte de Jesus como sendo a nossa morte na cruz, por meio da fé, do arrependimento e do batismo, somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, libertos da condenação do pecado. Romanos 5, 9 a 11. Terceiro, a vida que temos agora é resultado da nossa união com Cristo. Experimentamos seu poder recriador, permitindo que Ele viva sua vida em nós. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Esses não são necessariamente eventos separados. Eles podem ocorrer de forma simultânea, assim que aceitamos a Jesus como Salvador. E podem ser renovados cada dia, quando nos entregamos a Jesus cada manhã, independentemente
de como tenhamos experimentado a obra salvífica de Cristo, o fundamento sempre está na morte de Jesus na cruz. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E sempre precisamos voltar a esse fundamento, o fundamento da nossa salvação. Quando você reflete sobre si mesmo, sobre o seu caráter, o que você entende? Somos pecadores, somos perdidos, irremediavelmente perdidos. Precisamos de alguém que nos socorra. E este socorro veio do céu. É a provisão da graça divina. Isso mostra, isto prova que você e eu precisamos da cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Escândalo para os judeus, mas para você e para mim é a salvação, a vida eterna, é o pleno perdão, é a bendita esperança de vivermos com Deus, reconciliados com Deus para todo sempre. Aleluia! Na parte de segunda-feira, se permanecer na fé, aceitar a Jesus, sim, mas temos que permanecer em Jesus, permanecer na fé. Aqui lemos em Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aqui diz: se é que vocês permanecem na fé. Se é que vocês permanecem na fé. Aqui tem uma condição. Salvação plena em Jesus, se permanecermos na fé. A fé em Jesus Cristo, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, já no tempo do apóstolo Paulo. Meu querido irmão, a salvação pode ser ganha em Jesus Cristo, mas a salvação pode ser perdida também se nós nos afastarmos de Jesus Cristo. Aquela teoria de que salvo uma vez, salvo para sempre, não é o que a Bíblia ensina. Existe evidência na Bíblia de vários que se apostataram. Judas, que andou com Jesus Cristo 3 anos e meio, realizou milagres, expulsou demônios. Judas apostatou, ele perdeu a salvação. Queridos, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que iniciaram a vida com Jesus Cristo, mas não permaneceram em Jesus Cristo e por isso se perderam. Por isso Paulo está falando claramente: se você permanece na fé, alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, se você e eu permanecermos, então permaneceremos salvos. A condição da salvação é permanência constante diária em Jesus Cristo. Em grego existem 4 palavras diferentes para se. A que parece em Colossenses 1:23 indica uma condição verdadeira. Nesse caso, Paulo encorajou os colossenses com a certeza de que eles realmente permaneceriam firmes na fé. Ele já tinha observado evidências dessa fé e firmeza. No entanto, a esperança deles ainda dependia de continuarem no caminho da fé, que haviam começado a trilhar. É começar e permanecer. Quando você começa pela fé, crendo em Jesus Cristo, você passa pelo processo chamado de justificação pela fé. Mas isso não é tudo. Nós temos que permanecer em Jesus. E esse processo de permanência diária em Jesus é chamado de santificação pela fé. Meu querido irmão, permanecer, continuar, são palavras que mostram que salvo uma vez não significa salvo para sempre. Você e eu precisamos permanecer ligado à videira verdadeira, diariamente. Paulo estava preocupado com o risco de os colossenses se desviarem, buscando soluções humanas para a salvação, em vez de se firmarem na esperança do Evangelho. A palavra firmes e alicerçados aponta para a necessidade de uma base sólida de fé e amor, fundamentada na palavra de Deus. A palavra firmes está conectada a essa ideia, pois descreve algo inabalável,
como um cristão que não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Essa mesma palavra aparece em 1 Coríntios 15, 58. Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meu querido irmão, ao contrário da ideia popular, uma vez salvo, salvo para sempre, Paulo deixou aqui claramente que a salvação exige perseverança na fé, permanecer em Jesus Cristo, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites. Qual é a importância de perseverar no exercício da fé? Não é somente o começar animado e fervoroso, é o permanecer fervoroso, animado, alicerçado em Jesus Cristo. Porque Paulo deixa claro que muitos que estavam salvos em Jesus Cristo se afastaram de Jesus e se perderam. Abra sua Bíblia em Hebreus. Leia comigo Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante. Aqui diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Está falando daqueles que foram salvos em Jesus Cristo e receberam o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Verso 5. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Meu querido irmão, Paulo fala convincentemente de que é possível sim estar salvo em Jesus Cristo hoje e amanhã se perder, porque deixamos nossa dependência de Jesus Cristo. Paulo, em Hebreus capítulo 6, verso 4, 5 e 6, deixa isso de uma forma muito clara. Portanto, meu irmão, minha irmã, sua salvação, minha salvação, depende não uma vez, mas todos os dias de permanecer na fé em Jesus Cristo. Se permanecermos em Jesus Cristo, se a vara estiver ligada à videira verdadeira, que é Jesus, recebendo então a seiva do Espírito Santo, vamos permanecer firmes e inabaláveis. Seremos chamados por Deus como santos, irrepreensíveis, inculpáveis, recebendo a santidade de Jesus diariamente. Aleluia! Na parte de terça-feira, o plano eterno de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 24 e 25. Leia comigo. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Paulo estava preso. Paulo não estava murmurando, reclamando, mas ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Mas talvez seu maior sofrimento tenha sido de não poder realizar o trabalho de pregar o evangelho de cidade em cidade e de casa em casa, como fazia antes. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu aos cristãos de Filipos, Paulo agora disse aos colossenses que se alegrava em seus sofrimentos, que eram para o benefício deles. Colossenses 1:24. Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios, Filemão. Após a sua libertação, Deus o inspirou a escrever os importantes conselhos de 1 Timóteo e Tito durante sua prisão final em uma dessas celas
Em Roma, ele escreveu segunda carta a Timóteo. Estes últimos anos proporcionaram para Paulo a oportunidade de escrever uma parte significativa de todo o Novo Testamento. Provavelmente, ele escreveu também a carta aos Hebreus. O plano eterno de Deus já previa tudo isso e muito mais. Em Colossenses 1:25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, geralmente traduzida como dispensação ou responsabilidade. Em sentido limitado, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas, como em 1 Timóteo 1:4. Isso inclui a missão apostólica de Paulo, mas em sentido mais amplo, abrange todas as provisões de Deus no plano da salvação. O ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. É importante observar que Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior, um plano muito mais abrangente, que começou a ser implementado antes da fundação do mundo, conforme diz Efésios 1:4. O plano da salvação não surgiu depois do pecado de Adão e Eva. O plano da salvação nasceu na mente de Deus antes da semana da criação, antes de criar Adão e Eva. Deus já tinha um plano. Por quê? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Deus sabia o que aconteceria no planeta Terra. E Deus tinha uma provisão. Deus tinha a disposição do Deus Filho, aquele que se dispôs a morrer pela família humana, caso Adão e Eva pecassem. Meu querido irmão, o pecado de Adão e Eva não pegou Deus de surpresa. Ele conhece todas as coisas e Ele proveu salvação para você e para mim. Como as decisões, grandes ou pequenas, encaixam-se no plano maior de Deus? Será que existem decisões pequenas? Não existem decisões pequenas, porque pequenas decisões são de grande significado no plano da salvação. As decisões, por pequenas que pareçam, podem ter resultados muito mais amplos que só se tornarão evidentes no futuro. Portanto, meu querido irmão, este Deus que nos amou de tal maneira que já proveu um Salvador antes de criar Adão e Eva, este plano da salvação que nasceu na mente de Deus antes da semana da criação, este plano da salvação, esta graça divina chegou até você. E o que nós podemos dizer? Aleluia! Por esse grande amor, por esse amor incompreensível, porque Deus amou, sim, de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor e de mais precioso, a vida do Filho unigênito, para que você e eu tivéssemos vida eterna. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o mistério de Deus é revelado. A Bíblia fala sobre o mistério de Deus, o mistério da piedade. Abra sua Bíblia em Colossenses 1 e vamos ler os versos 26 e 27. Aqui diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Paulo repetiu a palavra mistério várias vezes. E Paulo deixa claro que esse mistério de Deus, ele está centralizado em Jesus Cristo. Verso 27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Para Paulo, de uma forma simples, objetiva, ele define o mistério como sendo o mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O mistério do propósito eterno de Deus. Isso foi revelado a nós por meio do plano da salvação. Pedro descreveu essa verdade como algo que os profetas haviam previsto e que os anjos desejavam contemplar. 1 Pedro 1, 10 a 12.
Mesmo os anjos desejam entender melhor este plano da salvação, este mistério. Esse plano estabelecido antes da fundação do mundo, diz Pedro em 1 Pedro 1,20, e guardado em silêncio desde os tempos eternos, Romanos 16, 25, foi plenamente revelado por meio da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, 2 Coríntios 3, 14. Sobre o mistério de Deus. Ainda Paulo fala em Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1, vamos ler os versos 7 ao verso 10. Aqui diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Claramente Paulo diz que Deus revelou em Jesus Cristo o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, de convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas convergem em Cristo Jesus, tanto as do céu como as da terra. Este é o mistério revelado através de Jesus Cristo. E lemos também Efésios capítulo 3, e o verso 3 a 6. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Novamente Paulo fala do mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mistério, mistério, mistério. Paulo repete, mas ele também esclarece. Esse mistério é Cristo Jesus, a esperança da glória para gentios e judeus. Em última análise, todas as coisas nos céus e na terra serão reunidas em perfeita unidade em Jesus. Esse foi o foco da oração de Jesus em João capítulo 17. Durante toda a eternidade estudaremos para compreender melhor por que Deus nos amou tanto a ponto de entregar Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. No entanto, sabemos que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, 2 Coríntios 5,15. Assim, todos os que creem em Cristo, judeus e gentios, compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho e são reunidos em um único corpo, a Igreja. Cristo em vocês, Colossenses 1:27. Cristo em você refere-se à presença de Cristo habitando em nosso coração pela fé. Essa união espiritual com Cristo permite para você e para mim, mesmo agora, nos assentarmos nas regiões celestiais. Porque o fato de Jesus estar assentado junto do Pai, nas regiões celestiais, lá no céu, isso significa que você está sentado nas regiões celestiais, experimentando os poderes do mundo vindouro. Por meio da presença de Cristo em nossa vida, Ele já está começando a nos unir ao céu. Essa união já aconteceu através de Jesus. É o Evangelho atuando em nosso coração que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Irmãos, nós somos, pela graça e pelo sangue de Jesus, herança dos santos na luz. Por isso Deus nos chama de os santos do Altíssimo. Não é que seremos os santos do Altíssimo, nós já somos comprados pelo sangue de Jesus e colocados na posição de santos do Altíssimo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o poder do Evangelho. Em Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Aqui diz: este Cristo nós anunciamos,
advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos elevados ao céu. Em Cristo Jesus, somos apresentados diante do nosso Deus Pai, como pessoas perfeitas, perfeitas em Cristo, porque a perfeição de Cristo nos é outorgada, é implantada em nós. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. É para este fim de apresentar uma igreja perfeita em Cristo que Paulo trabalhou ardorosamente. A ênfase da pregação de Paulo era Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 1, 23, 1 Coríntios 2, 2. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo assunto ao céu, Cristo prestes a voltar. Esse era o foco e a ênfase da pregação de Paulo. De acordo com Efésios 5, 27, o propósito do sacrifício de Cristo é apresentar a igreja, nos apresentar como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vocês estão percebendo qual é o padrão de Deus para você e para mim? Deus não baixa o padrão. Deus eleva o pecador à posição de santos do Altíssimo e Ele implanta em você a santidade, a mente de Jesus Cristo. Por isso o objetivo da pregação do Evangelho por Paulo era apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Ele buscava alcançar isso por meio do ensino e da advertência. Queridos, este é o caminho para crescermos e nos tornarmos cristãos maduros. Você inicia sua experiência através da justificação pela fé em Jesus Cristo. E você permanece crescendo em Jesus Cristo através da santificação pela fé em Jesus. Os pais de um bebê celebram cada conquista. Os pais celebram as primeiras palavras ditas pelo bebê, os primeiros passos, a leitura das primeiras frases. Que pai ou mãe não ficaria preocupado se o seu filho, após vários anos, ainda não conseguisse andar, não conseguisse falar? Crescer e se desenvolver é algo natural e esperado, tanto na vida natural como na vida cristã. Portanto, meu querido irmão, não é somente nascer da água e do Espírito, mas nós temos também que crescer no Espírito, crescer em Cristo Jesus. O nascimento em Jesus Cristo, o início da experiência cristã, chama-se justificação, mas pelo processo do crescimento, que é a santificação espiritual, compreendemos a profundidade da lei de Deus e reconhecemos que cada um dos seus mandamentos é ilimitado. Também entendemos que essa lei abrange os pensamentos e propósitos do coração. Precisamos ter cautela, e é por isso que Paulo usou a palavra advertindo em Colossenses 1, 28. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Provérbios 14, 12. O discernimento espiritual surge de um entendimento da palavra de Deus guiado pelo Espírito Santo. Os falsos ensinos contêm elementos de verdade, mas acrescentam ou retiram algo essencial do que a Bíblia diz. Geralmente, não atacam o que Deus revelou. Os falsos ensinos não atacam diretamente ao que Deus revelou, mas lançam dúvidas sobre a validade ou a relevância dessas verdades para os nossos dias. Devemos ser prudentes como as serpentes e deveremos ser inocentes como as pombas ao discernir a verdade doutrinária do erro. Meu querido irmão, o que significa ser perfeito em Cristo? Não significa somente ser justificado, mas significa que também precisamos ser santificados, porque é através da santificação que a mente de Jesus Cristo será implantada em você dia a dia. Pelo processo da comunhão, você se torna semelhante a Jesus Cristo. Meu querido irmão, permanecer em Cristo, ser santificado em Cristo Jesus, suplicando que o Espírito Santo implante em você e em mim a mente de Jesus Cristo.
Através da justificação em Cristo, nós somos perdoados, nosso passado é apagado e então nós nascemos da água e do Espírito Santo. Mas agora somos bebês espirituais. Nós precisamos crescer em Cristo Jesus. E esse crescimento, este amadurecimento em Cristo, chama-se processo da santificação, quando o Espírito Santo estará diariamente implantando a mente de Jesus Cristo. Você não recebe a plenitude da mente de Cristo em um dia, ou semana, ou em um mês. Não, meu querido irmão. Santificação é obra de toda a vida. A santificação continua até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando então você e eu seremos glorificados. Justificados, santificados e então glorificados na volta de Jesus Cristo, recebendo corpos glorificados, imortais, sendo arrebatados para viver na presença de Deus para todo sempre. E o que você diz? Aleluia, aleluia. Bendito seja Deus, porque Ele proveu salvação para nós, pecadores. Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado. A Ti toda a glória, porque o Senhor nos amou de tal maneira, de tal forma, que nos deu o Teu Filho amado para se tornar um de nós e morrer por nós, ressuscitar por nós. Ele subiu ao céu por nós. Ele vai voltar para nos buscar. A Ti toda a glória. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.